Salve, mirmidões! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aproveitando o timing da atualização do Garcia, caso você acompanhe o Instagram, você já deve ter visto. O Garcia, ele decidiu soltar uma préviazinha de como tá a dorsal dele, que sempre foi o grupamento que a gente recebeu a maior parte dos feedbacks e sempre focou em melhorar. Afinal, o físico dele é completo, basicamente, né? A gente só tinha que melhorar e ainda tem muito a melhorar nessa dorsal. A gente conseguiu ter, e quando eu falo dorsal, eu falo grupamento como um todo, né? A gente conseguiu com certeza dar uma acelerada bastante nesse processo, com muitas estratégias de treino focadas nisso. Então, 5 anos de dorsal em uma aí, mas ainda há coisas a melhorar e iremos trazer essas melhoras. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre uma parte específica do grupo do dorso do tronco, né? Da parte dorsal do tronco, que é a tal da lower back, que é basicamente a lombar, né? E existem muitas mitologias sobre qual é a melhor maneira de desenvolver ela. Ah, e aqui eu vou trazer o que a gente fez no treino do Lucas, qual foi o raciocínio, que é um raciocínio inclusive muito básico, para poder trazer aquela profundidade na lower back, aquela espessura, aquele aspecto de carapaça de tartaruga, aqueles dois pilares ali centrais, que se eu não tiver preguiça eu vou estar colocando a foto aqui no vídeo para vocês verem, caso vocês não tenham visto no Instagram. E se você não quer pensar em nada disso, rápido, merchan rápido aqui, clique no link da descrição ali no final, venha para minha consultoria, me chame no WhatsApp, sem intermediário, sem equipes, direto comigo, feedbacks semanais, tudo individualizado para você atingir o seu objetivo, tudo que eu utilizo no mais alto nível do rendimento esportivo pode ser muito bem utilizado para as pessoas que têm consciência de que o tempo que elas investem na academia é precioso. Então, você não quer só balançar os pesos, você quer um treino eficiente. E isso você terá junto com todo o resto do planejamento da minha consultoria. Bom, o que o pessoal entende por muito tempo, entendeu por muito tempo de desenvolvimento de lombar, não é que não funciona, mas não é o mais otimizado. E o que que é? Ah, cara, você quer desenvolver a lombar, então você coloca remadas livres, pesadas, você coloca stiff, RDL, terra, meio terra, e dessa maneira, assim como todos os caras do passado construíram a lower back deles, você vai construir a sua lower back. Isso não está errado, mas também não está totalmente certo. Então vamos aqui analisar ponto a ponto. Primeiro, todos esses movimentos, tirando alguns poucos movimentos de remada que você faz um misto ali entre o movimento da remada junto com uma extensão de tronco, que é importante frisar que essa é a função desses músculos da lower back. Eles fazem a extensão de tronco, então você precisa ter uma curvatura na sua coluna para você haver uma extensão, então você tem que flexionar a coluna para estender ela, né? E flexionar a coluna com sobrecarga não é lesivo, a gente já tem evidências e esse debate já é bem longo. Eu nem gosto de entrar nessa área de posturologia porque é muito chato. O pessoal é tão chato quanto os old school Uga Buga que fala mal de feeder e pap. Que na verdade é PAP, né? Mas enfim. Mas saibam que não é lesivo, a sua coluna foi feita para flexionar com sobrecarga, desde, claro, uma sobrecarga adequada que você aguente, né? Então, só para esclarecer esse ponto, e a gente já parte o que é mais importante. Não adianta nada, você é uma pessoa que tinha esse medo de flexionar a coluna, né? Você descobre que flexionar a coluna não é lesivo, e daí todos os exercícios que antes você fazia com a coluna em neutro, né, sempre estabilizando, com o mesmo peso você passa a flexionar a coluna. A chance de você se machucar, assim, porra, é óbvio, né? Igual você fazer um agachamento pela metade, e daí com o mesmo peso que você fazia pela metade, você decide descer até o chão. Você não vai subir ou vai se machucar.
Então, se você vai fazer essa transição para começar a treinar esses músculos de maneira indireta, né, porque eu já vou falar a maneira como treinar eles de forma direta, se você vai ter que pôr a sandalinha da humildade e descer o peso, certo? Então, tirando esses movimentos de remada que você mistura os dois movimentos, todos os outros livres que são muito defendidos como grandes construtores de lower back, a lower back, os músculos da lombar, quadrado lombares, eretores da espinha e tudo mais, estão trabalhando em isometria. Isso significa que não há estímulo hipertrófico? Não, não significa. A isometria, dentre os três tipos de contração, ela é a terceira no ranking de capacidade de sinalizar hipertrofia, mas ela sinaliza hipertrofia. Então é concêntrica, excêntrica, isometria. Quando você faz um stiff, um RDL, um terra, você está colocando tanta sobrecarga e a lombar está precisando fazer um trabalho tão grande, né, em relação a essa isometria para a estabilização dela, que tem um bom estímulo hipertrófico e no decorrer de muitos e muitos anos aí fazendo dessa forma, você vai conseguir ter uma boa hipertrofia. Inclusive, se eu tiver saco, eu vou colocar a foto aí da minha lower back no palco, que foi basicamente construída dessa forma. Quando eu era bodybuilder lá atrás, eu errava em muitas coisas no treino, mas uma coisa que eu acertava é que eu era viciado em stiff terra muito pesado. O meio terra, que também é muito popular para esse fim, eu já enxergo como o pior dos movimentos em relação a isso, dentro dessa categoria desses movimentos que trabalham em isometria. Porque ainda que você consiga colocar muito mais sobrecarga nele do que em comparação ao terra normal e o stiff ou RDL, você também encurta bastante a amplitude de movimento. Então pensa que isso aqui é você, certo? Você está ereto e você vai fazer meio terra, ok? Deixa eu fazer com a mão que eu acho que fica mais fácil de visualizar, porque aqui eu estava fazendo só com o dedo. Beleza, então você está ereto, está fazendo meio terra. Quando você desce para o meio terra, o máximo que você se inclina é isso aqui. Olha a distância entre o seu eixo de movimento, que é o seu quadril, e aonde está o peso. Ela fica bem curtinha, correto? E é nesse momento que a sua lombar vai estar trabalhando para estabilizar a isometria. Se vocês estiverem vendo eu olhando para o infinito ali, é que eu estou vendo o meu vidro, que tem o reflexo ali, fica mais fácil de eu visualizar o que eu estou mostrando. Quando você vai fazer o terra e o stiff com amplitude completa, você não desce só até aqui, você desce tudo. Olha a distância do seu quadril para o peso e olha o tanto de amplitude que a sua lombar trabalhou em isometria. Então perceba que o trabalho de isometria da lombar é a isometria, só que quando você faz o movimento completo e não o meio terra, ela trabalha em muito mais amplitude e o braço de momento é maior, logo tem muito mais demanda dela. O que eu acho que é mais interessante ainda, você fazer em déficit, ou seja, em cima de um step ou duas anilhas de 20, sem encostar as anilhas do stiff ou terra no chão. Porque daí no ponto aonde ela vai estar com maior demanda, você não vai aliviar o movimento. E você vai manter uma tensão constante na sua lombar conforme você faz o movimento. Lembrando que isso aqui é como se fosse o seu quadril, beleza? A lombar ela está trabalhando em isometria. Então, é isso. Esses populares movimentos de construtores de lower back estão construindo ela de maneira indireta. Resumindo, né, com muito tempo e acúmulo desse estímulo isométrico, vai ter uma hipertrofia e vai ter uma lombar sendo construída aí. Outra coisa que falam muito é coloque remadas livres, né? Então, assim, parte das remadas livres vai ser a mesma dinâmica, você vai estar utilizando a isometria da lombar para sustentação do seu tronco e algumas remadas
o pessoal meio que mistura um pouco os movimentos. Então, às vezes, numa remada curvada, com muita sobrecarga e o cara realmente se curvando, ele vai dar uma flexionada na coluna e depois ele vai dar uma estendida na hora que ele está puxando a remada, né? Aqui na linha do umbigo. Ou então, uma clássica remada sentado ali no triângulo. Tem os dois jeitos de fazer, né? Estático e fazendo o movimento completo de remada. Quando você faz o movimento completo de remada, você está flexionando o seu tronco e, por final, está estendendo o seu tronco na hora que você puxa a remada e a lombar está trabalhando misto. E daí sim existe um movimento de concêntrica e excêntrica nesses músculos componentes da lombar, quadrados lombares e tal, que eu já falei. E você tem um estímulo hipertrófico melhor até do que o isométrico vindo dos movimentos que eu citei anteriormente. Mas qual foi a grande sacada que a gente conseguiu dar essa mega adiantada na lower back do Garcia? Cara, isso aqui não é nenhuma ciência de foguete, é só você utilizar os seus neurônios na hora que você vai montar um treino. Eu pensei, quando a gente quer desenvolver o bíceps, a gente faz um isolado de bíceps. Quando a gente quer desenvolver a upper back, melhor ainda do que só fazer remadas, a gente coloca o famoso Kelso, que é uma retração escapular ali isolada dessa parte da upper back. Então, se eu também quero desenvolver a lower back, eu vou colocar um isolado de lombar. E foi basicamente isso, extensão de tronco, cara. A gente colocou extensão de tronco em todos os treinos de dorsal, né, dessa parte que queríamos dar ênfase no treino do Lucas. E ele fez a extensão de tronco. Eu vou tirar um print e colocar aqui do maquinário que ele utilizou, mas você pode utilizar. Olha o quanto eu estou editando esse vídeo, hein, pessoal? Isso aí merece like, merece hype, merece comentário, porque eu estou sendo menos preguiçoso. Merece que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque já estou colocando mais coisas nesse vídeo do que em todos os outros canais. Você pode fazer no Banco Romano, você pode fazer, apesar que essas máquinas elas são de fáceis de zerar, né? Mas você pode fazer na famosa extensão de tronco, que é aquela que você empurra uma almofadinha, que tem até em Smart Fit. Você pode fazer uma variação que eu já postei no meu Instagram, e daí eu não vou atrás de colocar aqui, que é no Smith, que você faz em pé, e daí é como se fosse o meio terra, só que em vez de você manter a sua coluna estática, você flexiona ela e depois estende. Mas claro, esse maquinário que o Lucas está fazendo facilita muito a vida, né? A questão do ajuste, tanto desse maquinário quanto do banco romano, é você jogar o apoio do banco mais para cima, para você travar o seu quadril, o movimento não ficar no quadril e ficar só no tronco. Então, volume de treino, aumentamos o volume de treino de lower back. Esse volume de treino foi aumentado através de um trabalho isolado de lower back e também nos utilizamos de mais remadas livres e essas remadas que misturam os componentes de remada com extensão de tronco nessa rotação de treino que o Lucas está fazendo atualmente. E foi esse o resultado que a gente conseguiu. Antes o Lucas até reclamava que ele não tinha essa carapaça e agora ele tem, simplesmente por causa de um treino inteligente. E lembrando que esse tipo de inteligência eu não uso só com os meus atletas, eu uso com os meus clientes lifestyle, que são a maior parte da minha consultoria. Fechou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer aí todo o like, hype, curtir, comentar, compartilhar, etc e tal. Estamos juntos. Até a próxima.